Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale aqui comigo. Vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Antes, aqui embaixo tem um link do curso que eu fiz de como fazer devocional bíblico. Então, se você tem dificuldade de juntar a Bíblia e a oração no mesmo lugar, na mesma realidade, para que você tenha um desenvolvimento fluido do seu devocional, só dá uma clicada aqui embaixo e chegar junto. Não faz diferença no curso você ter muita habilidade bíblica ou você ter pouca. Isso não faz diferença. Por quê? Porque o curso tem três métodos distintos. Então você vê qual dos métodos se encaixa na sua realidade espiritual e também no seu cotidiano e aplica. Simples assim. Bem, vamos lá. A gente vai tratar um pouquinho hoje de justificação e o que que isso tem a ver com o dia do Senhor. Para entender um pouquinho isso melhor, a gente precisa entender do que se trata a justificação, né? A justificação ela está, como aparece no Novo Testamento, uma palavra em grego, que vai aparecer aqui embaixo, e ela vem de toda a ideia, embora seja um termo jurídico, a aplicação dela no Novo Testamento vem todo da compreensão do sistema sacrificial, da realidade sacrificial que vinha do Antigo Testamento. A justificação é uma posição moral diante de Deus, resultante do perdão. Então, aqui a gente já tem uma clareza um pouco melhor de que a justificação ela tem envolvido perdão e o perdão tem envolvido o arrependimento e também tem envolvido a ação de Deus sobre o homem. Bem, para a gente entender um pouco isso melhor, vamos lá. Levíticos capítulo 16, versículo 11. Diz assim: Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. A gente vai ler também Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, para que houvesse a justificação, seja no Antigo Testamento, isso também é aplicado no Novo, precisa haver derramamento de sangue. É a maneira pelo qual Deus escolheu estabelecer a justificação sobre o homem. A remediação era alcançada com a transferência do pecado para o animal, e isso está dentro do contexto do Antigo Testamento. Né? O animal, o pecado do adorador era transferido para o animal, e o animal era sacrificado. E a inocência do animal sacrificado era transferido ao adorador. E dentro deste contexto, por meio da fé e do arrependimento, obviamente, o adorador era estabelecido diante de Deus como justo, como justificado. A gente vê isso em Levítico, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, aqui você percebe que a clareza, né, da ideia da transferência. Então, coloca a mão sobre a cabeça do animal, o pecado é transferido sobre o animal e a inocência do animal é transferido para o adorador que estava oferecendo aquele holocausto. Então, todo esse sistema do Antigo Testamento, sistema sacrificial, ele é uma tipologia, é uma espécie de sistema educacional de Deus, para que houvesse uma compreensão de modelo. Qual modelo? O modelo de Cristo. Todo esse sistema sacrificial, ele está educando o povo de Israel para compreender que o sacrifício de Cristo é que proporciona a justificação. Então, aquele animal que era sacrificado no Antigo Testamento, ele está apontando para o que Cristo faria na cruz do Calvário. Uma coisa importante para a gente entender sobre justificação. A justificação é pela fé que é gerada pelo Espírito Santo em Cristo. Então, não tem outro meio de justificação. A gente vai ler Romanos, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé. Então, implica em crer no sacrifício de Cristo, implica em crer que o sangue de Cristo foi o preço pago pelo pecado. Então, sem fé, aqui a coisa não acontece, não há justificação. A justificação é somente por meio
disso que Deus estabeleceu, que é pela fé em Cristo. Vamos ler o mesmo capítulo 5, nós vamos ler o versículo 8 e 9 para entender isso melhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aquele que crê que o sacrifício de Cristo é o sacrifício suficiente, que paga os pecados, e o sangue de Cristo, pela fé, é o sangue que nos purifica do pecado, esta pessoa é qualificada diante de Deus como justificado, recebe a justificação em Cristo. Esse é o único meio pelo qual Deus estabeleceu a justificação. Só tem esse meio. Por que é tão importante a gente entender que esse é o único meio? Por uma razão muito simples. Qualquer outro meio que o homem tente estabelecer uma justificação não é aceito, porque não existe outro meio pelo qual o homem possa ser justificado. Pode ser justificado por boas obras, né, pela obediência? Não. Nenhuma tentativa de obedecer à lei de Deus, sem ser pelo meio do sacrifício de Cristo, é aceito. O sacrifício de Cristo é que, na verdade, vai gerar essa obediência, não o contrário. Então eu vou fazer, de repente, ajudar os pobres. É uma coisa importante? Claro que é. Uma coisa bem-vinda no que diz respeito à fé em Cristo. Mas fazer isso para ser justificado não faz sentido. Só existe um meio pelo qual o homem pode ser justificado diante de Deus. É crendo no sacrifício de Cristo, apresentando o arrependimento diante de Deus e crendo no sacrifício de Jesus Cristo, depositando a fé total em que Jesus Cristo, tendo sido sacrificado na cruz, é o preço pago que a gente não seja encontrado como réu no dia do Senhor, seja encontrado como aqueles que vão perecer no dia do Senhor. Bem? Então não há mérito algum. Não tem o que nós apresentemos diante de Deus para que haja mérito. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, isso fica muito claro, uma coisa que a gente precisa entender. Não são nossos méritos, não é o quanto que a gente ora, não é o quanto que a gente jejua, não é o quanto que a gente obedece, não é o quanto que a gente se esforça para ser um bom crente. Não se trata disso. Toda obediência, toda obra de santificação, tudo que acontece na nossa vida é fruto do sacrifício de Cristo. Então, se por um acaso nós queremos experimentar essa nova realidade, né? Essa realidade que só existe na justificação, é só por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar o arrependimento e crer, entregar nossa vida por completo ao fato de que o sacrifício de Cristo nos retira debaixo da ira de Deus e nos coloca como justificados diante de Deus para herdarmos o reino de Deus quando for implantado na terra. E aí fica uma pergunta: o quanto que a gente acha que as nossas boas disciplinas, que as nossas boas práticas religiosas, que as nossas boas práticas espirituais, o quanto que a gente se esforça para ser bom crente é válido diante de Deus? O quanto que a gente tenta impressionar Deus com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente opera? Eis a pergunta: o quanto que a gente realmente acredita, crê, entrega, o quanto que a gente deposita de fé no sacrifício de Cristo e o quanto que a gente tenta fazer uma salvação por esforço próprio. Vamos orar? Senhor Deus, nenhuma obra das nossas mãos, nenhuma tentativa de obediência por esforço humano, nenhuma tentativa de se fazer boa pessoa a partir do nosso esforço é válido e aceito. Isso é arrogância,
Isso é orgulho. Isso é terrível. Nós queremos nos arrepender. Que o Espírito Santo opere em nós o arrependimento do orgulho, dessa tentativa de produzir salvação pelos nossos esforços. Toda obediência, toda santidade, tudo aquilo que é aceitável, tudo aquilo que é válido, tudo aquilo que é virtude, diante do Senhor vem de apenas um lugar, de apenas uma pessoa, Cristo Jesus, Deus homem, que se sacrificou no nosso lugar. Nos ajude, Senhor, a desenvolver uma fé completa, plena, no sacrifício de Cristo. Nos ajuda a romper com essa mentalidade caída de que o esforço é aceitável diante do Senhor. A salvação é somente pela graça. Nos ajuda a crer nisso cada vez mais. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.